Animation trazendo produção em realidade aumentada aqui para o Festival de Sundance. Eu tive a oportunidade de conferir em primeira mão um curta-metragem do universo de Frozen feito em VR. Será que essa experiência é boa mesmo? Será que a Disney agora vai começar a investir em experiências em realidade aumentada? Eu vou contar tudo isso para vocês agora, aqui mesmo no Cinepop. Bem longe, indo sempre para o norte, existia uma floresta encantada. Você viu uma floresta encantada? Sim, era um lugar mágico, mas também perigoso. Desde então, ninguém pode entrar ou sair. Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Vocês perceberam pelo visual aqui, olha que lindo isso aqui, gente. Tô passando um frio do caramba, menos 3 graus, já peguei neve hoje, mas não quero ficar falando muito sobre isso não, porque eu tô a fim de falar com vocês sobre a experiência em realidade aumentada que eu vivi graças à Disney Animation. Eu recebi um convite da Disney Animation para poder experimentar a nova experiência em realidade aumentada que eles fizeram. A empresa tem sempre investido em tecnologia nas suas produções, tanto na qualidade dos efeitos visuais dos seus grandes filmes, tanto dentro do MCU como até mesmo da Lucasfilm, do universo de Star Wars, como também tem feito as suas animações cada vez mais de forma mais hábil. A animação mais recente da Disney Animation é Frozen, que estreou no início de janeiro lá no Brasil. Nos Estados Unidos a produção chegou um pouquinho antes e a gente tá aqui na mesma vibe de Frozen também. E é claro, como esse universo tem feito muito sucesso com crianças, jovens, adultos e vovôs, a Disney, é claro que vai continuar investindo nesse universo. A gente ainda não sabe se Frozen vai ganhar uma sequência, mas eu já posso te garantir que ela ganhou uma experiência em realidade aumentada. E nessa atmosfera de Let It Go, de neve para tudo que é canto, eu quero conversar com vocês sobre esse curta-metragem de 8 minutos que eu pude conferir com exclusividade aqui no Festival de Sundance, que traz o universo expandido de Frozen, dessa vez abordando um pouquinho daquilo que a gente já viu na sequência. É importante falar aqui, se você ainda não assistiu Frozen 2, que aqui vai conter pequenos spoilers relacionados ao segundo filme, até porque a experiência em VR que eu fiz está totalmente ligada ao que nos foi apresentado na sequência. Então esteja bem avisado que você pode acabar se esbarrando com alguns spoilers. Agora, em se tratando do curta-metragem que eu conferi, a produção se chama Myth: A Frozen Tale e dessa vez conta um pouquinho mais sobre os 4 espíritos que regem a Terra. A gente foi apresentado lá no filme de Frozen que existem uma série de espíritos que ajudam a manter a harmonia entre o homem e a natureza. O 5º espírito a gente tem aqui como sendo o próprio homem, só que, como de costume, o homem acaba sempre causando confusão na natureza. E essa mesma trama acaba caindo aqui dentro do universo de Frozen, onde a gente vê o comportamento humano como de fato sendo a ruína e a disfuncionalidade da harmonia desses 5 espíritos. No segundo Frozen, a gente viu que a família da Elsa possui um passado um pouquinho obscuro. O seu pai acaba passando a perna em um povo nativo, fazendo com que houvesse não apenas uma divisão entre povos, como também o reino dele acabasse subjugando as comunidades nativas que estavam ali ao redor e que viviam mais cercadas pela natureza. A gente percebe aqui que, na busca por sua própria identidade, Elsa vai acabar descobrindo que ela é, na verdade, a ponte que precisa conectar povos distintos e, é claro, trazer o equilíbrio que havia sido quebrado graças à atitude descabida do seu pai. E esse contexto que a gente viu aqui no Frozen 2 acaba sendo trazido a partir da exploração dos 5 espíritos que a gente vê lá na sequência. É claro que se você não assistiu Frozen e você for fazer uma experiência dessa em realidade aumentada, a sua experiência vai ficar um pouquinho incompleta, porque se você tem essa percepção que a segunda sequência trouxe aos cinemas, é claro que quando você estiver ali vivendo a experiência, tudo vai se conectar de forma ainda mais profunda e ainda mais apaixonante, fazendo com que você até entenda ainda mais a substancialidade da sequência de Frozen. Se você não viu, você vai acabar curtindo muito a experiência em realidade aumentada por si só, porque é realmente muito bem executada, só que é claro que vai ficar faltando um gostinho especial aí. Agora, se tratando do teor da realidade aumentada, aqui no Festival de Sundance existe um espaço chamado New Frontiers, onde eles exploram a tecnologia dentro do cinema. Ano passado eu fiz até um vídeo contando para vocês sobre isso, contando também da minha experiência com realidade aumentada. Eu assisti 3 ou 4 filmes, se eu não me engano, naquela época, e pude ver como os produtores e diretores estavam começando a produzir filmes curtos, curtas-metragens, usando a tecnologia da realidade aumentada para poder trazer o público, a audiência
inteligência para dentro da produção. Os filmes que eu assisti na época eram muito bem feitos. Teve um deles que eu achei um pouquinho mal atuado, mas eu acho que isso é mais uma questão de casting do que de qualidade técnica mesmo, em se tratando de tecnologia. E dessa vez eu decidi me dedicar um pouco mais ao que a Disney estava preparando. E no espaço que eles fizeram, eles prepararam um ambientezinho bem confortável para que a gente pudesse ser imerso nessa atmosfera dos 5 espíritos. E aqui, como numa realidade aumentada, você precisa participar da produção. Então, cada passo que você dá acaba abrindo novos ambientes, acaba fazendo com que a narrativa se desvende diante dos seus olhos. E aqui, a Disney construiu esse curta-metragem de maneira muito inteligente, fazendo com que os seus olhos sejam direcionados para aquilo que eles querem mostrar, trazendo uma trilha sonora bem impactante, que nos lembra muito da atmosfera de Frozen também, só que totalmente instrumental, né? Não tem ninguém cantando aqui, não tem Let It Go, não tem Into the Unknown. Então quem aí ficou com um pouquinho de birra da nova canção da Disney, eu particularmente amei, mas quem não gostou pode ficar tranquilo, porque aqui é só instrumental. E enquanto você tá ouvindo aquela trilha sonora e você tá totalmente ali imerso na realidade aumentada, você começa a ver cada um dos espíritos surgindo, e a cada novo espírito que surge, a gente vê ele se desenhando diante dos nossos olhos como se fosse uma espécie de balé contemporâneo, com uma mistura de balé clássico também. É uma experiência linda visualmente falando. A Disney sabe fazer animação com respeito. A gente tem que admitir que tudo que a Disney produz é de extrema qualidade. E em se tratando de curtas-metragens em realidade aumentada, a Disney está investindo cada vez mais. Ano passado eles trouxeram o curta Cycle aqui, e a gente já consegue perceber uma evolução ainda maior nas técnicas que foram usadas. Essa pequena produção é produzida por Chris Buck, Jennifer Lee e Peter Del Vecchio, que é o trio responsável pelo universo de Frozen. Eles estão aqui cuidando desse pequeno bebê, que conta com uma equipe de diretores que é bem grande. Eu ainda tive a oportunidade de entrevistá-los, e em breve você vai poder ver um pouquinho desse bate-papo que eu troquei com eles lá no Studio Lab que a Disney Animation montou aqui no Festival de Sundance. E esse curta-metragem começa como se fosse uma daquelas histórias de dormir. Sabe aquelas famosas bedtime stories que a gente escutava quando a gente era criança, que você deitava na cama e a mãe vinha e lia um livro para você? Eu não sei se vocês tiveram isso quando vocês eram criança, mas eu cresci com a minha mãe lendo O Pequeno Príncipe para mim, e eu conseguia imaginar todo aquele universo enquanto ela contava a história. E aqui, nesse curta-metragem MIF, a gente começa como se fosse uma história de dormir mesmo, e como se a gente estivesse entrando dentro de uma casinha pequenininha, onde esse casal está contando para os seus filhos como é que os 5 espíritos surgiram. E como eu falei para vocês, é muita cor, é tudo muito colorido, é um baile que é realmente encantador diante dos olhos, e a trilha sonora ajuda a embalar isso de maneira muito emblemática. Em alguns momentos, a combinação da trilha sonora com as imagens do curta-metragem nos lembram muito Fantasia, que é aquele clássico do cinema de animação da Disney, que mescla música clássica com as animações clássicas da Disney. Essa é uma combinação incrível que funcionou muito em Fantasia e fez com que o filme se tornasse essa peça tão rara do cinema. A gente vê essa mesma atmosfera trazendo aqui pro MIF, e chega um determinado momento que a narrativa vai crescendo de forma tão bonita que a gente começa a ver o quanto é fundamental o ser humano ter harmonia com todos os elementos da natureza, para que tanto a subsistência do ser humano como a subsistência dos elementos naturais possa ser mantida e sustentada. E a forma como tudo isso é contado é tão simbólico, é tão belo, que você começa a ficar realmente emocionado. Eu confesso que ao final do curta-metragem meus olhos estavam cheios de lágrima, porque eu fui realmente tocada pela experiência. E se tratando de tecnologia, eu já tive várias experiências em realidade aumentada. Na Comic Con Experience a gente teve a oportunidade de fazer algumas também, inclusive uma de Stranger Things em 2018, se eu não me engano. Mas de todas as experiências que eu fiz em VR, essa daqui, MIF, a Frozen Tale, é com certeza e sem sombra de dúvidas a melhor de todas. É isso aí, pessoal. Era isso que eu queria contar pra vocês um pouquinho. A Disney tá investindo em realidade aumentada. No meu bate-papo com os diretores, eu perguntei pra eles se a Disney quer investir mais nessa tecnologia. Eles me disseram que a Disney está dando passos estratégicos para poder realmente usar a tecnologia de maneira sábia, de maneira integral, para trazer experiências ainda mais imersivas. Você realmente tem a sensação de que você tá dentro da
natureza, do universo de Frozen, e é impressionante como aquele universo ganha vida diante dos nossos olhos por meio dessa tecnologia que eles usaram. Estou super ansiosa para saber o que mais a Disney traz por aí, mas por enquanto, em se tratando de VR, é isso que a gente tem. Eu sou a Rafa Gomes, direto do Festival de Sundance. Já deixo um beijo para todos vocês aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar lá nas nossas redes sociais. Estamos espalhados por tudo que é canto, Facebook, Instagram, Twitter. Tem o nosso site cinepop.com.br. Você pode me seguir também lá no Instagram, no @Rafa Gomes, porque eu estou te esperando. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.